Estou refazendo o áudio desse vídeo para deixá-lo mais sucinto e adicionar algumas informações. Os vídeos serão postados assim que as aulas do professor Rialdo terminarem e as listas de exercício vão ser resolvidas assim que vocês tiverem tempo bastante para resolver por si mesmos. Agora, se o áudio ficar um pouco desconexo, é porque o vídeo foi gravado antes e o áudio está sendo gravado agora, para dar essas informações e para deixar o vídeo mais sucinto. Vamos lá. Começando, esse resumo foi baseado no livro de Cálculo, volume 2, do Anton, a oitava edição, que é a edição que o professor Rialdo usa. O tópico foi 10.1, sequências. Alguns autores definem sequência como uma função que tem um domínio nos números naturais, diferentes de zero, e que tem a imagem projetada nos números reais. Aqui vamos fazer alguns exemplos de sequência para mostrar como isso funciona. A sequência, nós tanto podemos definir ela como n entre chaves, como podemos definir ela como f de n. Cada item integrante de uma sequência podemos chamá-lo de termo. Por exemplo, podemos chamar de termo A1, termo A2, termo A3, termo A4, termo A5, até o termo n. Esses são os termos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Como essa sequência ela se restringe a numerar os números naturais, então serão todos os números naturais diferentes de zero, começando de 1 e indo até o infinito. Nesse caso, podemos definir a n como o último número da sequência, que é tão grande quanto você queira. Agora vamos para a próxima sequência. Em um primeiro momento, essa sequência estava escrita errada e agora estou fazendo uma edição para corrigi-la. Essa sequência ela tem uma peculiaridade. Ela funciona assim. A peculiaridade que essa sequência apresenta é a seguinte. Ela não começa com n igual a 1, ela começa com n maior ou igual a 2. Então, por exemplo, no termo A1, esse n aqui pode ser representado como... E quando esse n for igual a 2, sabemos que qualquer número negativo elevado ao quadrado é igual ao módulo dele. Então, teremos 1 vezes 1 é igual a 1. Já quando esse termo for ímpar, sabemos que isso não vai mudar o sinal. Então, teremos 1 vezes menos 1 igual a menos 1. E essa série vai continuar assim até o infinito, variando entre 1 e menos 1. Lembrando que a peculiaridade dela é que ela começa a partir do número 2. Agora, seguindo, vamos para alguns exemplos. Nesse exemplo, vamos determinar o termo geral de cada sequência. Vamos lá. No item A temos os termos. Primeiro termo, 1 sobre 2. Segundo termo, 2 sobre 3. Terceiro termo, 3 sobre 4. Quarto termo, 4 sobre 5. Podemos ver que ele segue a sequência dos números naturais em cima e abaixo ele acrescenta 1 a essa sequência. Podemos então deduzir que em cima ele segue a ordem dos naturais. 1, 2, 3, 4. Mas no denominador ele está seguindo a ordem dos naturais, só que acrescido de 1. Isso seria, no caso, n mais 1. Podemos tirar essa prova substituindo e vendo quais serão os resultados. Por exemplo, assim podemos ver que a ideia de naturais em cima, naturais mais 1 embaixo funciona. Porque substituindo o primeiro termo, o n seria igual a 1. 1, 1 e 1 mais 1 seria 2. Aqui no segundo termo, teríamos 2 no numerador, 2 no denominador. 2 mais 1, 3. E seguiríamos isso até o infinito. Então, o termo geral dessa série foi muito simples de ver apenas olhando para a série, onde sabemos que esses são os números naturais e esses são os naturais mais 1. Simples assim. Vamos agora para o item B. Durante a edição vi que o vídeo estava se estendendo muito, então pausei o vídeo e agora vamos para a parte de gráficos da sequência. Essa parte é muito importante para o estudo de sequências e como elas funcionam.
As resoluções dos exemplos e outros exercícios serão postadas logo depois que, como eu falei antes, vocês tiverem tempo para olhar os exercícios e tentar responder por si mesmos. Assim não vamos prejudicar o aprendizado de vocês. Falando agora das diferenças entre os gráficos de sequência e os gráficos que estamos acostumados. Por exemplo, os gráficos de sequência, eles têm um domínio apenas nos naturais, diferente dos gráficos que estamos acostumados, que têm um domínio em toda a reta dos reais. Um exemplo é, um gráfico que estamos acostumados permite, por exemplo, o número π, que seria 3,14, estaria mais ou menos aqui. Já o gráfico de sequência não permite isso. Ele permite apenas números inteiros e naturais. Ou seja, naturais são inteiros. Ele permite apenas números naturais diferentes de zero, números naturais não nulos. Falando um pouco mais de sequências, aqui podemos ver exemplos de quando dizemos que sequências convergem ou divergem. Por exemplo, essa sequência aqui, ela está indo para o infinito. Nunca vamos poder dizer quando ela está nas proximidades do quão grande queremos, ou seja, o infinito. Nunca podemos dizer exatamente qual número ela vai ser. O mesmo acontece nessa sequência. Nunca poderemos dizer com certeza onde ela está, porque ela está variando entre -1 e 1, assim até o infinito. Já essa sequência, podemos ver que ela vai cada vez mais se aproximar de 1. Então podemos dizer que essa sequência ela converge para um número, ou seja, o limite dela vai se aproximar de 1. Quanto maior for o número que quisermos colocar como infinito, quanto mais próxima ela estiver do infinito, mais próxima ela estará de 1. É o mesmo caso dessa sequência. Com o gráfico podemos ver que os pontos vão se alinhando à reta 1. E quanto mais aumentarmos esse número n, mais próximo de 1 ela ficará. Assim, graficamente podemos analisar quando a sequência converge ou diverge. Agora falaremos de limites nas sequências. As sequências se comportam como funções. Então, as propriedades de limites que funcionam para funções também funcionam para sequências. Por exemplo, uma sequência onde temos apenas uma constante. Não muda, não varia. O limite dessa constante é a própria constante. Então, uma sequência que tem uma constante, seu limite ou sua convergência será para essa própria constante. Uma sequência onde temos uma constante que acompanha uma função. Isso é simples. Pegamos essa constante e tiramos do limite, porque o limite de uma constante é a constante. Depois, acharemos o limite dessa função. E o limite dessa função, se existir, vai multiplicar a constante. Outro caso. A soma de duas sequências diferentes. Para achar o limite da soma de duas sequências diferentes, podemos simplesmente achar o limite de uma sequência e achar o limite de outra, e depois somarmos, se os limites existirem. A subtração segue a mesma regra. Se estamos subtraindo duas sequências diferentes, podemos isolar cada sequência, achar o limite de cada uma e depois fazer a operação. A multiplicação segue o mesmo caso. Achamos o limite de cada sequência e depois multiplicamos. Já a divisão, ela tem uma regra específica. Nós temos que garantir que o denominador seja diferente de zero. Garantindo que o denominador é diferente de zero, podemos achar o limite de uma sequência dessa forma. Agora farei uma pausa na edição para dar alguns recados. Esse vídeo é apenas um resumo do que foi visto até agora nas aulas do professor Rialdo. As resoluções de exercício já estão gravadas, mas por ser um pouco extenso, decidi não colocar neste vídeo. O vídeo ficaria com mais de 40 minutos. Então, conforme vocês forem progredindo nas listas de exercícios passadas pelo professor Rialdo, eu irei postar as resoluções. Obrigado a todos que assistiram e nos vemos no próximo vídeo.